Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou tentar responder uma pergunta que é muito feita no canal. Muitas pessoas estão interessadas em saber por que a verdadeira história está sendo deliberadamente apagada. Eu vou tentar fazer isso da forma mais objetiva possível, mostrando slides para vocês. É uma explicação importante para as lives, né, no canal, para os vídeos, etc. E o público está fazendo muito essa pergunta, então vamos lá. E se tudo que você pensa saber sobre a história da humanidade fosse uma mentira, né? Imagine civilizações inteiras, maravilhas tecnológicas e eventos cataclísmicos apagados dos registros oficiais. Por que existem tantas perguntas sem resposta sobre o nosso passado? De ruínas antigas inexplicáveis a anomalias históricas desconcertantes, a narrativa oficial muitas vezes nos deixa perplexos. Será que verdades inconvenientes estão sendo deliberadamente ocultadas? Vou explicar tudo isso aqui no vídeo hoje, porque que eu tenho essa certeza. E eu também escrevi isso no meu livro O Véu de Maia, então sugiro aí, quem quiser saber mais, né, se aprofundar no assunto, adquirir o livro O Véu de Maia. Para iniciar essa conversa, a gente precisa entender esse sistema educacional que está aí, que foi feito para construir escravos, né? Eu sei que tem muitos professores que assistem um canal, que ficam até, às vezes, ofendidos com isso que eu falo, mas não é uma ofensa aos professores ou às pessoas que fazem parte do sistema. Mesmo quem faz parte do sistema, muitas vezes reconhece isso, né? Não é feito para construir pessoas que pensam por si só, empreendedores, né? E pessoas que sejam disruptivas e até tenham uma vida plena. Não, ele é feito para construir escravos. E tudo isso é um advento da Fundação Rockefeller, né? E também outros da elite mundial, mas o Rockefeller teve uma influência muito grande nisso. Você pode procurar, que você vai encontrar bastante coisa sobre o assunto. E o George Orwell, brilhante escritor do livro 1984, né? O melhor livro de distopia para mim, falou a seguinte frase: a história é escrita pelos vencedores. E essa frase é muito repetida hoje em dia, e é uma verdade, né? Essa frase, ela reflete tudo que foi feito. Se você repete isso e não entendeu que a história está sendo destruída sempre, né, e eles estão contando sempre uma mentira para você, você não entendeu nada. Eu vejo muitas vezes as pessoas repetindo essa frase, a história é escrita pelos vencedores, e tranquilo em relação ao estudo da história que é feito hoje em dia. Existem muitas evidências da destruição da história, né? E talvez a queima aí de prédios que trazem, né, documentos históricos, como o caso do Museu Nacional, a Biblioteca de Alexandria, a Biblioteca da Constantinopla, e diversas outras que já foram queimadas, e outros lugares, né, mosteiros que tinham documentos, etc., que foram queimados. Guerras entre países, onde o país invasor queima a história, né? Isso acontece demais e você sabe, você está cansado de saber, mas muitos ainda não pararam para refletir. Será que a história que eu estou estudando é a história verdadeira? Será que eu posso confiar nisso, né? Então, vejam as evidências e pensem por si mesmos. Um tema importantíssimo para a gente entender a verdadeira história, para a gente ver que a história está sendo apagada realmente, é o dilúvio de lama, chamado na língua inglesa de mud flood. O que significa o dilúvio de lama? Tem várias cidades do mundo que estão sendo construídas, que foram construídas em cima de outras cidades. Só que a população não sabe. Dá uma olhada nessa imagem aqui. Já mostrei várias imagens aqui no canal. Inclusive no Brasil, no que eles chamam de novo continente, né, Estados Unidos também, existiam cidades por baixo e essas cidades foram soterradas. Então, procure que você vai achar bastante coisa, inclusive aqui no canal. O mundo ao seu redor é uma mentira. Tudo foi enterrado na lama. Houve um evento de liquefação global, e tudo afundou. E não foi só a Ilha de Páscoa. Isso está por toda parte. Nas grandes cidades, vemos os fundos dos edifícios, completamente enterrados. Por onde quer que se olhe, lá estão eles. Os chamados prédios soterrados pela lama. E o que aconteceu? Bem, há muitas teorias. Mas nada disso realmente importa. A única coisa que importa é que as pessoas percebam. Isso não é uma piada. Não é fantasia. É real. Estamos em pé sobre os restos de algo que foi. Muitos dirão que isso nunca aconteceu. Mas, como você pode ver, há claramente muito mais nessa história do que jamais nos contaram. Então por quê? O que aconteceu aqui? Como o nosso mundo acabou enterrado? E quem não se lembra, né, dos fortes estrela, hein? Os fortes em formato de estrela que chamam a atenção, eles dizem que são construções militares, elas estão em todos os lugares do mundo, né, nas ilhas mais isoladas estão essas construções, mas eles dizem que são fortes militares e já foi refutado aqui no canal isso várias vezes. Eu tenho um e-book sobre isso, se você quiser dar uma olhada na loja enigmas.com.br, onde eu me aprofundo, mas você pode ver vídeos também aqui no canal gratuitos, né, lives sobre esse assunto, e você vai perceber que
é tudo uma mentira, que esses fortes estrela têm origem em outro momento, né? Que eles são construções que tentam extrair uma certa força da grande terra. E isso eles não estão contando para vocês, mas quando você vê esse tipo de construção, você se pergunta, poxa, mas que história estranha, né? Você já viu uma estrela no chão? Espalhadas pelo mundo, há estruturas gigantescas em forma de estrela. São chamadas de fortes estrela, mas sua verdadeira origem permanece envolta em silêncio, mistério e contradição. A história oficial diz que foram construções militares renascentistas, erguidas por motivos puramente defensivos. Mas essa explicação não resiste a uma análise mais profunda. Porque todas têm formas geométricas tão perfeitas? Porque são tão parecidas entre si, mesmo estando em continentes diferentes? Porque muitas estão completamente soterradas, abandonadas ou desaparecendo dos mapas. Fortes em forma de estrela estão em todos os continentes, com formatos tão precisos que parecem ter sido desenhados com instrumentos modernos, e não com ferramentas antigas. Itália, Holanda, França, Rússia, Estados Unidos, Japão, Caribe, América do Sul, Polinésia. O que liga todas essas regiões? A presença dessas estruturas misteriosamente similares. E quando olhamos do alto, tudo se revela. Linhas geométricas, simetrias milimétricas, ângulos perfeitos. Um traçado que mais lembra circuitos impressos ou mandalas energéticas do que simples muralhas militares. Quer saber a verdade? Conheça o e-book Fortes Estrela e a Engenharia Oculta das Antigas Civilizações. Link na bio. E o que falar então do maior país que já existiu nessa humanidade que a gente está vivendo, né? Que iniciou a partir do último grande reset. O maior país que já existiu, que foi apagado da história. E hoje em dia é basicamente proibido falar a palavra tártaro. Isso é impressionante como que eles apagaram um país desse tamanho da história, pervertendo todos os símbolos, colocando essa civilização abaixo do gelo. Algo terrível realmente, uma civilização mundial que transmitia energia livre e você não pode ficar sabendo disso. Tem vários vídeos aqui no canal também que você pode se aprofundar sobre o assunto Tartária. Também em outras redes sociais minhas, como Instagram, TikTok, etc. Dá uma olhada lá que você vai achar vídeos curtos também, aqui nos shorts. Então, a Tartária foi apagada. Quer dizer, se eles apagaram o maior país do mundo, imagina o quanto de nações eles já não apagaram. E não foi a única. Existe uma nação pouquíssimo falada, a Khazaria, que tem uma importância histórica imensa porque dá origem à maioria das famílias da elite mundial de hoje em dia. E isso basicamente não é falado. Vamos analisar agora os conceitos principais, as mentiras históricas do sistema. A outra humanidade, né? A história dos continentes perdidos pode não ser tão antiga. Exemplo, dilúvio bíblico, 4.300 anos, dilúvio grego, há 3.800 anos, e outros eventos podem não ser tão antigos quanto você imagina, quanto eles estão contando. Né? Nós vamos ver isso no próximo slide, então fica aqui no vídeo. Carbono 14 possui diversas limitações e críticas. Então o sistema de datação ele não é o que você imagina, não é essa verdade absoluta que você imagina. Então tem várias críticas a esse sistema de carbono 14. Agora, América do Sul, a verdadeira origem das civilizações está na América do Sul, aqui mesmo no Brasil, e não o contrário. Então, outro exemplo de mentira histórica. Catástrofes, várias catástrofes quanto a esse dilúvio de lama, congelamento da Antártida, o permafrost, etc. São catástrofes recentes. E a gente sabe disso estudando mapas do século XVI. Eles dizem que a Antártica foi descoberta no século XIX, mas no século XVI já existiam vários mapas mostrando a Antártica. Então a Antártica não tinha gelo, ela foi congelada. E como nós sabemos que o mundo é um ambiente controlado, um ambiente fechado, esse congelamento só pode ter sido feito por tecnologia. Outra mentira histórica escabrosa, né? Eu recomendo muito, muito para você que você procure estudar o Anatoly Fomenko, que tem 7 livros fazendo uma nova cronologia histórica, e lá ele mostra diversas coisas que eles dizem que são antigas, foram feitas da Idade Média para cá. Eu mesmo, nas minhas pesquisas, inclusive no livro Arqueologia Proibida no Brasil, deixa eu colocar para você aqui na tela, eu mesmo nas minhas pesquisas de campo e pesquisas teóricas, né, eu tomei um susto sobre a história do Brasil, por exemplo, totalmente apagada. Para vocês terem uma ideia, a primeira tentativa de fazer uma história brasileira foi em 1870, mais ou menos. Tudo que você acha que sabe sobre a história do Brasil antes do século XX vem de 3 autores. Isso vem sendo repetido pelos acadêmicos sempre e aparece no livro da escola, ensino isso para vocês como se fosse verdade. Mas não é verdade. Se você for estudar a história do seu próprio estado, da sua cidade, você vai ver que existe um vazio histórico imenso. Eu percebi isso indo a campo e fazendo pesquisa. Então a história sim está sendo apagada.
Agora eu vou responder aqui para vocês por que a verdadeira história da humanidade está sendo apagada, né? A proposta desse vídeo. Agora que eu mostrei para vocês todas as evidências, eu posso responder isso. Primeiro, a escravização, ela não é só na terceira dimensão. A prisão, ela é interdimensional. É chamado pelos antigos de roda de Sansara, diversos nomes, né? E a base dessa escravização é a ignorância, a retenção do conhecimento. Isso é muito importante, retenção de conhecimento. É por isso que sua vida na terceira dimensão é tão curta. E quando você reencarna, é sem memória. Por causa da retenção de conhecimento. O que mantém você dentro dessa roda de escravização é a sua ignorância sobre o sistema. E é por isso que existe esse apagamento deliberado da história, para que você continue dentro dessa roda de escravização. Mas existe um empecilho muito grande para eles, que é a lei do cosmos número 1, que é o livre-arbítrio. Você precisa aceitar estar dentro desse sistema. Você aceitou, na verdade. Por isso que eles ficam tentando te convencer toda hora com essa propaganda maciça. Ora, eles poderiam obrigar a gente a estar dentro do sistema. Mas eles não podem romper essa regra. Nem eles, nem nós podemos obrigá-los a fazer qualquer coisa. Por isso existe essa máquina gigantesca de propaganda. É por isso que eles precisam apagar a história. Mas eles não podem apagar totalmente, é por isso que nós encontramos vestígios. Eles não podem destruir todo o conhecimento. Eles têm que deixar uma escolha pra gente. Por isso que existem resquícios de informação para sair do sistema. É como um jogo mesmo, pessoal. Então é por isso que eles precisam apagar a história. É por isso que eles precisam te convencer a todo momento a estar dentro do sistema. Porque se você acorda dessa ignorância profunda que você está agora, a única coisa que você vai procurar é a saída do sistema. E isso eles não podem permitir. E aí, coloquei uma pulga atrás da tua orelha? Espero que sim. Espero que você saia desse sistema de ignorância. Deixa um comentário aí no vídeo, né? Para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Curte, compartilha nos grupos. E também se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Então é isso, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!